Bom, retomando o nosso estudo aí das normas regulamentadoras, agora na aula 5 a gente vai apresentar rapidamente quais são aquelas que estão vigentes, né? No mês de junho de 2021, que foi o mês em que esse vídeo está sendo gravado, ok? Então, atualmente, em junho de 2021, são numeradas 37 normas regulamentadoras, ok? 37 NRs. Sendo que dessas 37, galera, duas foram revogadas, né? Foram extintas, ok? Então, em vigência, atualmente nós temos 35 normas regulamentadoras, ok? Eventuais atualizações ou revogações estarão disponíveis gratuitamente no website do Ministério do Trabalho, ok? A gente colocou aí o link, tá? Agora, com a data de 21 de junho de 2021, dependendo do momento em que você estiver vendo esse vídeo, pode ser que o link tenha mudado, ele periodicamente está mudando, mas é bem simples, vai lá no Google e digita normas regulamentadoras, Ministério do Trabalho, download. É relativamente fácil de encontrar, tá? Então, 37 normas, duas foram revogadas, 35 estão em vigência agora em junho de 2021. Para você ter sempre a versão mais atualizada, ou para você saber se a ANR que você vai estudar foi revogada ou não, esteja sempre visitando o website do Ministério do Trabalho, ok? A depender das especificidades da atividade laboral e do ramo de atividades da empresa, deve-se seguir as diretrizes de uma ou várias NRs. A gente já viu na aula anterior que as NRs têm força de lei, devem ser seguidas em todo e qualquer contexto. O que ele está querendo dizer é que, em algumas situações, a consulta a uma única NR resolve seu problema. Já, dependendo do tipo de atividade que você desenvolve, será necessário que você consulte várias NRs para poder garantir que a atividade laboral da empresa está dentro dos requisitos legais sobre o ponto de vista da segurança do trabalho, ok? Outro detalhe, as NRs se completam mutuamente, né? Mais de uma vez, quando você começar a ler uma NR, você vai perceber que uma NR cita a outra, chama a outra, né? Sei lá, vou dar um exemplo aleatório aqui, eu estou na NR, sei lá, 11, ele pode, no texto da NR 11, ele pode fazer alusão à NR 4, à NR 5, ou à NR 6, enfim. Isso é uma coisa. E outra coisa, relacionada a essa parte de se completar mutuamente, é porque elas não se anulam, né? Elas não entram em conflito. O fato de eu estar seguindo uma NR não me desobriga a seguir a outra, né? Não só de NR para NR, como também de NR para NBR, né? Norma brasileira, norma técnica, né? Como a gente viu também na aula anterior, ok? Então, aí uma breve designação das NRs, né? NR1, disposições gerais, NR2 foi revogada, né? Lembre-se que são 37, duas revogadas, 35 em vigência, a primeira que foi revogada, NR2, okay? Que era inspeção prévia. Aí você tem embargo ou interdição, NR3, NR4 é a SESMIT, né? NR5 é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, NR6 é PIs, NR7 é o PCMSO, né? Já conversamos sobre ele em aulas anteriores, NR8 edificações, NR9 PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR10 segurança em instalações de serviços em eletricidade, 11 transporte e movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, 12 segurança do trabalho em máquinas e equipamentos, 13 caldeira e vaso de pressão e tubulação, fornos, atividades e operações insalubres e atividades e operações perigosas. No caso da gente da área de elétrica, essa questão da NR16, que é atividades e operações perigosas, é bem relevante. Além da NR10, né, que é a que mais se aproxima da realidade das nossas atividades, que é a segurança em instalações de serviços em eletricidade. Toda hora, para onde você for, no caso da gente da área de elétrica, para onde a gente for, NR10 sempre, né? É a norma regulamentadora que mais guarda a relação direta com a área de elétrica, tá? Aí você tem a ergonomia na 17, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, que é a 18, explosivos a 19, segurança de trabalho em inflamáveis e combustíveis 20, trabalho a céu aberto 21, segurança e saúde ocupacional 22, proteção contra incêndio bastante necessária também, embora a gente vai ver que a NR23 ela foi ao longo do tempo ela foi ficando cada vez menor, até que hoje em dia são apenas poucos tópicos, né? Isso tem a ver com o fato de que ela não pode entrar em conflito com as normas dos corpos de bombeiros de cada estado, né, da federação. NR24, pessoal, condições sanitárias de conforto no local de trabalho. NR25, resíduos industriais. 26, sinalização de segurança. 27, registro profissional do técnico de segurança. É a outra que foi revogada, né? 28, fiscalização e penalidades. 29, segurança do trabalho portuário. 30, trabalho aquaviário. 31,
trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. 32, serviços em saúde, né, para quem trabalha profissionais da área de saúde. 33, espaços confinados também guardam uma certa relação com a área de elétrica, dependendo de que ramo de atividade você for desenvolver. 34, condições e meio ambiente de trabalho na indústria de construção, reparação e desmonte naval, né? 35, trabalho em altura, muito relevante também para quem trabalha com elétrica. Segurança e saúde no trabalho em empresas e abate e processamento de carne e derivados é a NR36, e a NR37 é segurança e saúde em plataformas de petróleo, ok? Observe que as NRs elas varrem, né, um escopo considerável de atividades profissionais. Não abarca tudo, mas abarca muita coisa. Algumas são de cunho mais generalista, outras de específico de cada área, como por exemplo plataforma de petróleo ou empresas de abate e processamento de carne, coisas bem específicas, até coisas genéricas como CIPA, SESMIT, EPI, trabalho em altura, quer queira quer não, também tem um certo grau de generalismo, de generalidade, né? E não se espera de vocês que vocês saibam de cor todas as NRs e respectivos títulos. O que se espera é que você saiba onde buscar a informação, né? Que é no site do Ministério do Trabalho e Emprego. E o próprio título, Ministério do Trabalho, né? Trabalho e Emprego não, Trabalho, já faz alguns anos que mudou a nomenclatura. O que se espera é que você saiba onde buscar essa informação, e o próprio título da NR já lhe ajuda a saber aonde buscar as informações, né? Se você vai desenvolver trabalhos na área de elétrica, como é o caso da gente, a gente vai, de cara, a gente sabe que vai ter que consultar a NR10, né? Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Mas nada impede de você ver a NR6, que é EPI, trabalho em altura que eu citei, NR de espaço confinado também, certinho? E deixando claro que as duas que foram revogadas é a NR2, inspeção prévia, e a NR27, registro profissional do técnico em segurança do trabalho. Pessoal, é o seguinte, essas normas elas estão o tempo todo é exagero, mas periodicamente elas estão sendo reformuladas, e é bom que isso ocorra, porque o tempo todo ela está se adaptando ao momento no qual nós estamos vivendo atualmente, né? Então, qual é a sugestão? Antes de fazer qualquer estudo, visite o site, baixe a última versão que está disponível no site e veja se ela não foi feito nenhum tipo de alteração ou modificação, certinho? Falando ainda alguns aspectos adicionais sobre as normas, em razão do excessivo número de leis e normas a serem atendidas, por exemplo, você tem que seguir a CLT, você tem que seguir a NR, as normas regulamentadoras que a gente está estudando, você tem que seguir as normas do Corpo de Bombeiros, na parte de combate a incêndio, por exemplo. Algumas empresas optam pela contratação de uma consultoria. Então, eu tenho uma empresa, ou eu vou abrir uma empresa, eu vou lá e contrato uma empresa especializada na área de saúde e segurança do trabalho, que ela já detém o know-how, né, já detém a expertise de quais as diretrizes mínimas que eu devo seguir para poder abrir a minha empresa. Okay? Uma empresa que já existe e que foi autuada pelo fiscal do trabalho por descumprimento de normas regulamentadoras. A empresa que foi autuada, né, também pode recorrer a uma consultoria para regularizar a sua situação. Né? Ou ainda ela pode dispor no seu quadro funcional de profissionais da área de segurança do trabalho que poderão fazer essas duas coisas. Né? Tanto a adequação em caso de multa ou de algum tipo de sanção judicial, ou ainda a montar o sistema, a montar toda a infraestrutura e documentação de segurança do trabalho do zero. Né? E aí você tem ou através de uma empresa de consultoria especializada ou através de um profissional especializado, né? Você pode convocar quando eu digo você, o empregador, né, o empresário, o proprietário da empresa, ele pode contratar um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho para resolver essas questões aí para ele, tá? Quais os benefícios que você pode ter ao aplicar as diretrizes que são impostas pelas NRs? Primeiro, torna o ambiente de trabalho mais seguro, harmonioso e motivante, né? A gente já discutiu anteriormente esses aspectos, como sendo, lá no caso a gente falou sobre benefícios gerais de aplicação das diretrizes de segurança e saúde do trabalho, né? Aqui vale a mesma premissa, né? Já que as NRs tratam do mesmo tema, segurança e saúde dos trabalhadores, ok? Redução de afastamentos, indenizações trabalhistas, acidentes, perdas materiais e situações correlatas. Além do mais, o aumento da produtividade e dos lucros, né? Trabalhadores mais felizes produzem mais, dão mais lucro para a empresa, ok?
Ao não cumprir o que estabelece a ANR, o empregador está sujeito a algumas punições, sanções e multas que são impostas pelo Ministério do Trabalho. Tá? Nesse caso aí, pessoal, pode ser uma inspeção de rotina ou pode ser uma inspeção por denúncia anônima, né? Algum trabalhador ou até mesmo alguém da sociedade civil que verifica que aquela empresa não está cumprindo determinado tipo de norma de segurança, pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho e eles vão mandar lá um fiscal do Ministério do Trabalho que vai avaliar em loco a situação, né? Para verificar se realmente a empresa está respeitando ou não. Porque tem situações em que a empresa respeita, dá o treinamento, dá o EPI, mas é o trabalhador que insiste em não seguir. Aí caberá ao fiscal do Ministério do Trabalho avaliar a questão, né? Se é um problema congênito, ou seja, se é um problema intrínseco à empresa como um todo, que não está sabendo lidar com as questões de saúde e segurança do trabalho, ou se é um problema pontual, um trabalhador específico que foi capacitado, recebeu os EPIs, mas mesmo assim não está se adequando aos aspectos de segurança, tá? Essas multas, punições ou sanções, e mais especificamente no caso das multas, elas estão relacionadas, dentre outro aspecto, com as não conformidades elencadas pelo auditor do Ministério. Então ele vai lá, ele vai verificar, não está cumprindo a NR, sei lá, 6, não está cumprindo a NR 10, cumpre parcialmente a NR 33, enfim, estou dando exemplos aleatórios, né? É só para você entender que ele vai deixar um relatório com as não conformidades. E aí essas não conformidades, dependendo por exemplo, se houve reincidência ou não, se é a segunda ou terceira vez que o fiscal vai lá. Em casos extremos pode vir até fechar a empresa, né? Seja mandar fechar por força da lei, seja por uma multa tão grande que o dono da empresa simplesmente não consegue pagar e, por conseguinte, acaba fechando, né, a empresa. E no caso do auditor do Ministério do Trabalho, como eu disse, pode ser uma visita de rotina, eles podem estabelecer algum tipo de cronograma de visitas a determinadas empresas de determinado ramo de atividade, ou ainda uma denúncia anônima, né? Seja dos trabalhadores da própria empresa ou de pessoas externas à empresa, conforme eu expliquei. Okay? No caso do governo federal, os benefícios associados ao cumprimento das NRs por parte das empresas são bastante relevantes. Por exemplo, galera, se uma pessoa se acidenta, muito provavelmente esse trabalhador vai ser levado para o SUS. Okay? Aí você vai ter os custos associados ao transporte e também os cuidados necessários ao paciente, lá, uma vez que ele vai dar entrada no hospital público, por exemplo. Pagamento de benefícios e aposentadorias por invalidez, né, caso o trabalhador, infelizmente, venha a sofrer um dano permanente que inviabilize o desenvolvimento do seu trabalho. Tá? Então, perceba que essa fiscalização ela é proveitosa para o empresário, sob o ponto de vista que vai tornar a empresa dele mais segura, para os empregados, principalmente, né, que vão ter a sua saúde e a sua segurança resguardada, mas também é interessante para o governo, né, que ele vai, minimizando acidentes, ele vai evitar gastos com o tratamento de acidentados e também pagamento de indenizações. Certinho? Essa figura 1 aí é só uma dica, né? Em que sentido? Embora ela esteja defasada, né? Ela está ainda só até a 36 e a gente viu que são 37, mas ela é uma dica para o seguinte: é quase impossível você saber, impossível é exagero, mas é bem chatinho de você saber por extenso o nome de todas as NRs, né? Então a dica que a gente sempre passa, que é a proposta dessa figura 1, é o seguinte: procure pegar uma palavra-chave que você vincule a cada norma, de tal maneira que você saiba, ainda que você não saiba o título completo por extenso, mas você sabe do que trata aquela norma, né? Então, por exemplo, NR9, PPRA, NR14, fornos, NR22, mineração, NR36, frigoríficos, 35, trabalho em altura, 33, espaço confinado. Então, você não precisa saber o nome todo por extenso, mas falou em NR33, você lembra da palavra-chave, espaços confinados. Certo? Então, até a nossa próxima aula.